Você já reagiu de uma maneira e só depois foi se dar conta do que aconteceu? Talvez você falou de uma forma, falou palavras duras ou fez algo que foi até mesmo de contra os seus valores, contra os seus princípios, e depois, é claro, você se arrependeu ou ficou remoendo aquele assunto. Quem nunca, né? Na verdade que isso acontece, não é uma decisão, não é uma escolha, simplesmente acontece, no automático. E é sobre isso que eu quero falar contigo agora nesse vídeo. Por que que isso acontece? Como que nós podemos lidar com isso de uma maneira mais saudável, dentro de nossos princípios, dentro dos seus valores? Então acontece mais ou menos assim. Imagina que você está no trânsito, seja dirigindo seu carro, sua moto, bicicleta ou a pé mesmo, e alguém fecha você, alguém buzina, e você na hora reage de uma maneira assim explosiva, acaba falando coisas que normalmente não falaria, e isso até te surpreende, você mesmo fica surpreso consigo mesmo. E aí, isso tem consequências, tem um custo. Primeiro que depois você fica remoendo, por que que eu fiz aquilo? Eu não devia ter dito daquela maneira e tal. E pode ter uma consequência muito mais grave, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que está tão complicada hoje, né, que uma ação dessa pode ter uma reação contrária, até violenta da parte da outra pessoa. Mas como eu disse, é automático, simplesmente aconteceu. Ou então você chega cansado, chega esgotada de um dia de trabalho em casa, e aí vê que algo ali na casa não está de acordo com como você gosta, e aquilo te deixa profundamente irritado, irritada, aquele cansaço, aquela irritação acumulada do dia de trabalho, e você, sem perceber, desconta essa frustração na sua família, nos seus filhos, no seu cônjuge, e quando você se dá conta, já foi, já aconteceu. Isso é muito doloroso. Então, isso não é um defeito seu, isso não é um problema de caráter, não é uma falha de caráter sua, não é exclusivo seu. Na verdade, é o nosso piloto automático que está funcionando, que está fazendo o papel dele. O problema, então, não é o piloto automático, já estou adiantando isso para você nesse vídeo. O problema é a forma como nós reagimos ao piloto automático. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não se perceber no piloto automático. Então, como que eu me percebi no piloto automático? Primeiramente, eu me dei conta em algum momento na minha vida em que quando algo saía do jeito que eu gostava, isso me tirava do sério. Ou saía da minha programação, vamos dizer assim, me tirava do sério. Qualquer coisinha, mas qualquer coisinha mesmo. Quebrar um copo, quebrar um prato, já fazia ferver o meu sangue. E aí, como que eu reagia no automático? Talvez na hora eu não gritasse, eu me segurava, porque eu não consigo, assim, já aconteceu, de eu perder, acabar levantando a minha voz, né, e falando de um modo alterado já, com certeza. Mas às vezes eu não gritava, não alterava a minha voz, mas eu falava de um jeito como se a pessoa tivesse feito aquilo por querer, quebrado o copo ou prato, enfim. Eu estou usando esse exemplo, então, só para que você entenda como que eu reagia no modo automático, às vezes sendo um pouco sarcástico, um pouco ácido, né, nos comentários. E isso tinha um custo, claro, machucava a outra pessoa, e quando eu via que eu fiz aquilo, eu me sentia muito mal. Então, tratava logo de pedir desculpa, principalmente se fosse com a Esther, com a minha esposa, claro. Então ela não fez aquilo por querer e acaba que eu também não tinha feito aquilo por querer. Foi piloto automático, eu não decidi responder daquela forma, daquela maneira. Então, o primeiro passo, repetindo, eu me dei conta disso. Eu percebi o piloto automático, eu percebi o gatilho que ativava essa raiva, essa emoção, esse queimar, né? Essa raiva.
e percebi o que o piloto automático me levava a fazer sem eu me dar conta, sem eu perceber. Então essa foi a primeira coisa que eu me dei conta. Então, esse é o ponto. Muitas vezes a gente não escolhe como agir. E esse é o detalhe. Então, o primeiro questão é nós entendermos que o piloto automático, ele é muito útil. Não vamos colocar o defeito no piloto automático. Ele foi criado para nos proteger. Ele é uma maravilha incrível que nos ajuda no nosso dia a dia. Muitas decisões precisam ser tomadas no piloto automático, até para economia de energia. Então, usando o exemplo do trânsito novamente, se alguém te fecha no trânsito ou se um motorista freia o carro na sua frente, você automaticamente freia, já com o pé no freio, o pé na embreagem, é automático. Por quê? Porque de tanto você se treinar para aquela situação, o piloto automático já aciona um processo de defesa. Se um carro, você está andando a pé, um carro vem para o seu lado, você pula para o lado. É o piloto automático agindo em defesa. Você não precisa pensar muito para agir. Então ele tem o seu propósito, ele tem o seu benefício muito grande. Então ele não é o vilão. A questão é que nós muitas vezes não aprendemos a como lidar com esse piloto automático em situações adversas, como eu mencionei aqui no meu caso, que é quando algo sai da minha organização, da minha rotina, quando um copo quebra, um prato, sabe, aquela irritação, aquela raiva, como reagir? Então eu não tinha me treinado a isso. Então a questão é se treinar de como agir quando surgir o piloto automático. No meu caso, por exemplo, o sangue ainda ferve? Sim. Se quebrar um prato, um copo, o meu sangue ferve ainda, eu ainda sinto raiva. Esse sentimento, essa reação interna não sumiu. O que mudou? E o que eu ensino meus clientes em terapia a fazer? Às vezes é preciso de um pouco mais de treino para isso. Por isso que às vezes tem a questão da terapia, né? Porque envolve treino, envolve um processo. Mas o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a criar uma distância entre sentir e reagir. No começo não é fácil. O primeiro passo é muito importante, reconhecer o piloto automático. Só que às vezes você vai reconhecer o piloto automático depois de ter reagido e tudo bem, tudo bem. Pede desculpa para quem você magoou, pede desculpa para si mesmo pelo que fez e reconheça, esse foi o gatilho, ó, que ativou meu piloto automático. Esse foi o piloto automático, foi a raiva, foi o medo, foi a ansiedade. Então você identifica. Pode ser que se identifica depois, mas tudo bem, como eu disse. O importante é treinar isso. E com o tempo, você cria uma distância. Como? Então a pergunta mais importante, depois que você identifica o piloto automático, mesmo que tenha sido depois de você ter reagido, é o que eu quero fazer nesse momento? Se você já reagiu, o que eu teria feito diferente? Como eu teria agido de acordo com meus valores, de acordo com os meus princípios? Então essa pergunta é muito importante. Então, o que eu queria ter feito? No meu caso, eu decidi, claro, não colocar a culpa na pessoa. Pelo contrário, ser compassivo, entender que a pessoa não fez aquilo por querer. Eu decidi, em vez de criticar, juntar os cacos. Então, olha como isso muda. Eu sinto ainda o sangue ferver, a raiva menos, diminuiu. No meu caso, diminuiu. Né? Cada um tem a sua experiência. Na minha experiência, diminuiu por eu agir dessa forma. Foi diminuindo a intensidade da raiva, do sangue ferver, mas ainda sinto. A diferença é que agora eu escolho como agir. Criei esse espaço. Então, em resumo, o piloto automático ele não vai embora. Não é questão de desligar, não é questão de eliminar. Você precisa dele, eu preciso dele. Mas é reconhecer quando ele assume o controle. E tirar ele do controle. Deixa a emoção surgir, o piloto automático emocional faz isso, né? Surge a emoção, ela é automática, eu não tenho controle. Eu sinto medo, raiva, tristeza.
Alegria é tudo automático. Eu não tenho controle sobre isso. Muitas vezes, ou 99,9% das vezes, eu não tenho controle. Simplesmente surge. Então, é reconhecer que surgiu e decidir como agir. É escolher. Agora, claro, é como eu disse, às vezes precisa de um treino. Se você quiser saber como que isso funciona no seu caso específico, talvez valha a pena você mandar uma mensagem nesse link, o primeiro link aqui da descrição desse vídeo, e deixe nos comentários como que o piloto automático emocional já afetou sua vida, em que áreas da sua vida, como que você reage e como esse vídeo te ajudou de alguma forma. E se te ajudou, se quiser deixar o like e já se inscrever aqui no nosso canal, desde já eu te agradeço muito por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.